Paz do Senhor a todos. Então, como o Dani falou, hoje nós vamos dar continuidade, a essa série de ministrações sobre frutificação. O tema no qual Deus deu ao nosso pastor e nós como igreja, vamos juntos frutificar. E quando nós começamos a pensar sobre frutificação, Deus ministrou algo ao nosso coração e nós queremos hoje compartilhar com vocês aquilo que Deus ministrou ao nosso coração. E nós começamos a então pensar, sobre um ano de frutificação, sobre, que processos nós teríamos que ter durante todo este ano para que nós pudéssemos realmente frutificar, mas uma frutificação que honrasse e glorificasse o nome do Senhor. E nós então começamos a pensar que quando você vai plantar um fruto, existe um processo e nós precisamos cumprir cada processo adequado para que no final nós venhamos a colher os frutos daquilo que nós plantamos. Então nós começamos a analisar o que era necessário para que nós viéssemos a ter uma frutificação saudável, para que nós viéssemos a ter uma frutificação que realmente honrasse o nome do Senhor. Não aquilo que a gente faz, mas aquilo que o Senhor faz através das nossas vidas. E a gente começou a analisar que neste processo nós precisamos ter dedicação, nós precisamos ter cuidado, nós precisamos amar aquilo que nós estamos fazendo e nós precisamos ter vigilância, nós precisamos estar vigiando aquele fruto. E aí nós começamos a pensar como isso acontece na natureza. Quando a gente vai plantar alguma coisa, nós preparamos o nosso solo, como nós já preparamos semana passada, e então a gente entende que ali foi depositada uma semente, e nós precisamos adubar essa semente e colocar água nessa semente para que essa semente venha frutificar. E nós cremos que Deus ele é um Deus da frutificação e Deus ele quer que todos nós sejamos frutíferos. Mas para isso nós precisamos cumprir com cada processo. Nós não podemos deixar nenhum processo para trás ou tentar avançar alguma etapa, porque senão nós vamos ter um fruto precoce. E esse fruto ele não vai ser para honrar e glorificar o nome do Senhor. E eu quero ler com vocês uma passagem bíblica que está em Marcos, capítulo 4, versículo 8. E agora nós vamos falar de uma boa terra, amém? Que diz assim: e a outra caiu em uma boa terra e deu fruto que vingou e cresceu, e um produziu 30, o outro 60 e o outro 100. Então a Patrícia trouxe semana passada uma ministração sobre esta boa terra, e aqui declara que essa semente, quando ela caiu em uma boa terra, ela frutificou 30, 60 e 100. A gente entende que quando o nosso solo, o nosso coração, ele está preparado, ele está pronto para receber essa semente, ela vai frutificar 30, 60 e 100. E às vezes o nosso solo ele está de diversos aspectos. E a gente muitas vezes não está nem preparado para receber essa semente. Mas o Senhor tem tido um cuidado tão grande que semana passada Ele nos ensinou a preparar esse solo, para que nós viéssemos a cada ministração aprendendo como frutificar segundo a vontade de Deus, como dar frutos que glorifiquem e honrem o nome do Senhor. E nesse processo nós temos alguns elementos que são fundamentais para que esse fruto ele cresça e se desenvolva conforme aquilo que Deus deseja. Nós temos então o semeador, nós temos o solo, a semente, o adubo e a água. Para que esse fruto ele produza 30, 60 e 100 por um, nós precisamos de todos esses elementos para que nós possamos frutificar. E eu quero que nós venhamos a ter algo muito claro no nosso coração, porque assim como Deus ministrou o meu coração, eu quero compartilhar com vocês. Quando o pastor nos falou no final do ano passado qual seria o nosso tema deste ano, Deus falou muito forte ao meu coração de que nós seremos sim uma igreja frutífera. E Deus ele estaria curando o estéril neste lugar. Nós seremos pessoas férteis, nós seremos filhos férteis em nome de Jesus. Deus ele tem nos preparado para que no final de tudo isso nós sejamos filhos férteis, filhos que honram e glorificam o nome do Senhor com os nossos frutos. Mas para isso, neste processo nós vamos aprender verdadeiramente cada etapa, cumprir cada etapa adequadamente, para que no final nós possamos realmente colher esses frutos maravilhosos na presença do Senhor. E eu quero falar especificamente nesse momento
sobre o nosso adubo, né? Porque a gente já sabe que o nosso semeador é Deus, a gente já sabe que a nossa semente é a palavra de Deus, aquela que cura, que liberta, aquela que nos transforma, aquela no qual nós temos nos abastecido todos os dias com essa ferramenta maravilhosa que é o nosso aplicativo. Eu não tinha tido a experiência ainda de tentar ler a Bíblia, porque eu sempre começava e parava, e agora Deus nos deu essa estratégia, no qual nós vamos conseguir chegar até o final do ano lendo toda a Bíblia. E essa semente, ela está sendo plantada todos os dias no nosso coração. Mas nós começamos a analisar, eu e Dani, de que forma nós temos colocado o adubo nessa planta. E o que nós temos colocado ali para adubar, para frutificar essa semente. E o adubo, ele é uma proteína que vai alimentar essa semente para que ela cresça 30, 60 e 100 e frutifique. E aí eu me pergunto, Juliana, do que tu tem adubado a tua semente? O que eu tenho abastecido essa terra que já está preparada, o meu solo já foi preparado, eu já recebi essa semente, mas o que eu tenho colocado como adubo nessa terra? Para que esse fruto ele cresça segundo a vontade de Deus. E nós temos a possibilidade de colocar 2 tipos de adubo. Um adubo, aquele que glorifica ao Senhor, um adubo bom, né? Um adubo que vai frutificar segundo a vontade do Senhor, ou um adubo segundo as minhas vontades. Nessa da manhã nós temos a possibilidade de entendermos que nós temos 2 tipos de adubo. Aquilo que eu vou fortalecer a minha semente, aquilo que vai alimentar a minha semente é o que eu vou adubar. E eu comecei a analisar de que forma eu estava adubando o meu solo. O que eu estava depositando nesse solo para que essa semente cresça, para que essa semente frutifique. E muitas vezes nós depositamos coisas que não têm a intenção correta, que nós não temos a motivação correta, e a gente acaba alimentando esse solo. E eu quero dar um exemplo de frutos que não agradam ao Senhor, que muitas vezes nos motivam a frutificar, mas não agradam ao Senhor. Nosso ego, a nossa soberba, o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Esses sentimentos, muitas vezes, eles nos motivam a frutificar, porque nós queremos mostrar para as pessoas que nós somos capazes, que nós queremos frutificar na força do nosso braço. E aí nós começamos a adubar essa semente, nós começamos a colocar esse adubo na terra, para que nós possamos mostrar algo. E quando a gente for ver o resultado desse fruto, ele não glorifica ao Senhor. E se ele não glorifica ao Senhor, ele não é útil para o Senhor. E eu creio que o nosso desejo é sermos frutíferos e sermos úteis na casa do Senhor. Então nós precisamos verdadeiramente analisar hoje qual adubo eu tenho colocado. E quando eu me converti, o meu maior desejo era ser uma excelente pregadora. Porque eu sou discípula da pastora Viviane e ela prega de uma excelência que Deus deu este dom a ela. E talvez não dê a mim. Eu falo com diversas dificuldades, erro algumas palavras, mas eu queria muito ser uma excelente pregadora. E daí o Senhor disse para mim, Juliana, qual é a tua motivação? Qual é a tua intenção de ser uma excelente pregadora? E ser um excelente pregador é maravilhoso, glória a Deus por isso, porque nós anunciamos o amor de Deus, nós pregamos o seu evangelho, mas qual é a minha motivação? Qual é a minha intenção em ser um excelente pregador? Ou muitas vezes nós queremos ser um excelente ministro de louvor. Qual é a minha intenção? Qual é a minha motivação para ser um excelente ministro de louvor? Eu quero sim que toda a igreja venha comigo adorar em espírito e em verdade. Eu quero que a minha adoração suba aos céus, ou eu quero simplesmente encher o meu ego e dizer, sim, eu sei cantar. Nós temos que entender que a nossa motivação e a nossa intenção diz quem o nosso fruto é. Nós podemos até frutificar, mas qual é a minha intenção? Qual é a minha motivação para que isso aconteça? E eu quero trazer um exemplo para vocês que está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 22. Amém? E diz assim:
Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aqui não tem como nós dizermos que esse povo aqui ele não deu frutos, porque eles declaram aqui que eles falaram em nome de Jesus, eles expulsaram demônios, eles fizeram maravilhas e eles deram frutos com a intenção totalmente errada, com a motivação totalmente errada. E quando eles chegam até Jesus, Jesus diz: eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Imagina nós passarmos um ano inteiro frutificando segundo as nossas vontades, achando que somos frutíferos, e quando nós chegarmos ao final, Jesus nos dizer: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. É algo que nós temos que pensar todas as vezes em que nós decidimos frutificar. Qual é a minha intenção? Qual é a minha motivação para que esse fruto aconteça? Eu preciso entender que a minha motivação, a minha intenção é honrar e glorificar o nome do Senhor. O que quer que eu faça para dar frutos tem que ter a intenção certa e a motivação certa. Essas pessoas aqui, elas frutificaram sim, mas elas tinham a intenção e a motivação totalmente errada. E eles acabaram depositando esse adubo somente no seu ego, na sua vontade. Mas nós temos a possibilidade hoje de adubarmos a nossa terra para glorificar o nome do Senhor. Nós temos a possibilidade nesta manhã de colocar o adubo certo. E essa plantação de um fruto, ela tem a estação certa e o tempo certo. Mas ela também tem que ter a motivação certa. Ela também tem que ter a intenção certa para que esse fruto honre e glorifique o nome do Senhor. E de que forma, Juliana, eu vou adubar esse solo? Eu vou adubar esse solo com a palavra, eu vou adubar a minha semente, que é a palavra de Deus, com as coisas de Deus. Eu vou querer estar mais perto de Deus. Eu vou escutar, eu vou ter o meu momento de adoração. Eu vou ter o meu momento de jejum. Eu vou procurar coisas que me levem para a presença. E eu vou adubar o meu solo, eu vou adubar o meu coração com as coisas do alto. Eu me esvazio de mim mesma e eu quero nesse momento abastecer o meu solo somente com as coisas de Deus. E assim nós podemos dar frutos 30, 60 e 100 por um, porque eu creio que um Deus de multiplicação, um Deus de frutificação, quando você está dando frutos que honrem, você consegue sim multiplicar e frutificar segundo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, amém? E eu quero ler um outro versículo com vocês que está em Mateus capítulo 5, para nós entendermos qual fruto nós devemos dar, amém? Mateus capítulo 5, versículo 16. Amém. E diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Quando nós dermos bons frutos, as pessoas lá fora vão enxergar. Quando nós dermos bons frutos, a nossa família vai poder enxergar que os nossos frutos hoje glorificam ao Senhor. Que a luz que está sobre a nossa vida não tem nada a ver com nós, porque nós não somos capazes disso. Mas que tudo aquilo que nós frutificarmos para honrar e glorificar o nome do Senhor, serão frutos bons, serão frutos saudáveis. E aqui declarem: para que as vossas boas obras glorifiquem o vosso Pai. As minhas boas obras não devem me glorificar nunca, mas sim glorificar o nome do Senhor. Então, dessa forma, adubando o meu solo com as coisas do alto, adubando o meu solo, dando crescimento à minha semente. Dessa forma nós damos frutos que glorificam e honram o nome do Senhor. Entendendo que o meu fruto, ele tem que ter a motivação certa e a intenção certa, porque só assim nós vamos dar frutos que glorifiquem e honrem o nome do Senhor. Então nós já entendemos como que nós vamos adubar essa terra, porque nós já estamos com o nosso solo preparado, nós já estamos recebendo essa semente, e agora nós aprendemos como adubar a nossa terra para que nós sejamos frutíferos. E nós também temos em uma plantação um outro processo, que é a água. Para que esse fruto, ele cresça, ele se desenvolva, uma parte do processo é a água. Quando nós não colocamos água em uma planta, essa planta ela murcha, e com o passar dos dias essa planta pode vir a morrer. E com nós não é diferente. Nós podemos estar com todo o processo correto.
Se nós não abastecermos a nossa planta com água, nós vamos ficar murchos até chegar ao ponto de morrer. E essa não é a intenção de Deus, esse não é o desejo desejo para nós neste ano. E nós temos que entender que a água ela é um dos elementos mais importantes deste processo. Nós precisamos estar diariamente nos abastecendo dessa água, dessa fonte de água viva, para que realmente nós possamos ser frutíferos. Nós vamos ter que passar por todos esses processos, para que nós possamos, em nome de Jesus, frutificar segundo a vontade do Senhor. E eu quero ler com vocês um versículo que está lá em Apocalipse 21, versículo 6. E diz assim: e disse-me mais, está cumprido, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Isso está disponível para mim, está disponível para você, essa fonte de águas vivas. Nós precisamos entender que aquele que tiver sede, nós temos sede. Está disponível essa fonte de água viva. Que o Senhor Jesus ele está disponível para mim e para você, para nos abastecer desta água, para que a nossa plantação, para que o nosso fruto, ele seja um fruto que honre e glorifique o nome do Senhor. Amém? Amém, glória a Deus. Então falamos um pouco a respeito de qual solo, como adubar o nosso solo, né? Que tipo de solo e como adubar o nosso solo. Agora eu quero falar um pouco a respeito do fruto, né? E quando a gente fala do fruto, né? É importante que a gente saiba que uma árvore, ela não dá fruto fora de tempo, nem na estação incorreta. Uma árvore, ela só dá fruto no tempo certo e na estação correta. Amém? Convido os irmãos a abrir o livro de Salmos, capítulo 1, versículo 3. Livro de Salmos, capítulo 1, versículo 3. Que diz assim: e ele será como a árvore plantada junto a rios de água, que geram seu fruto em sua estação. Sua folha também não murchará, e tudo aquilo que ele faça prosperará. Quero te dizer nessa manhã, essa palavra, ela está falando contigo. Este ano é o tempo certo, este ano é a estação correta, este é o ano de frutificação. Amém? E esse fruto também, ele tem um propósito, assim como ele tem um propósito na natureza, o nosso fruto, ele tem um propósito na obra de Deus. Esse fruto, o propósito desse fruto, então, na natureza, assim como nós, é proteger, é guardar e é multiplicar a semente, que é a palavra de Deus. Amém? Então, esse fruto, para que ele cumpra com o seu propósito, ele precisa passar por um processo. E nós também, para que o nosso fruto ele possa cumprir com o propósito, ele precisa passar por um processo, que é o processo de amadurecimento. Amém? Na natureza, esse fruto ele amadurece. Primeiro ele protege a semente, ele amadurece, ele cai ao solo, um novo solo. E durante aquele processo ele vira adubo para aquela semente e adubo para que aquele novo solo receba essa semente. Amém? E nós precisamos passar por esse processo de amadurecimento também, para que os nossos frutos adubem novos solos. Nós necessitamos ser maduros na fé. Amém? E eu encontrei uma frase na internet que eu achei que exemplifica bem isso, que diz assim: maduros na fé são aqueles que crescem quando vem a crise e se diminuem quando vem o sucesso, para que somente Cristo seja glorificado. O nosso fruto serve como adubo, para que novos solos, para que novos corações venham a receber essa semente que é a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Quando amadurece, o fruto cai ao solo e serve como adubo para uma nova semente, dando continuidade àquela árvore, no nosso caso, dando continuidade à palavra de Deus.
E agora eu quero fazer uma pergunta, né? Como temos adubado o nosso solo? Assim como a minha esposa pregou aqui, né? Sobre que tipo de adubo tu tem adubado o teu solo. E dependendo dessa resposta, ou dependendo do pensamento que tu teve aí, meu irmão, minha irmã, a partir daí vem a multiplicação. Amém? Só que existe um problema na multiplicação, né? Muitas vezes queremos multiplicar, mas não queremos dar bons frutos. Convido os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 3, no versículo 10. Livro de Mateus, capítulo 3, versículo 10. A palavra de Deus diz assim: e também agora está posto o machado à raiz das árvores, pois toda árvore não produzindo fruto bom é cortada e lançada no fogo. Essa palavra, de certa forma, ela é muito clara, ela é muito pesada também, né? Mas eu quero te dizer nessa manhã, eu tenho uma parábola de Jesus, eu tenho uma história de Jesus que eu vou te contar, que vai alegrar o meu e o teu coração. E essa parábola está lá no livro de Lucas, no capítulo 13, no versículo 6. Livro de Lucas, capítulo 13, versículo 6. Então aqui Jesus, Ele nos conta uma parábola, Ele nos conta uma história, para que a gente entenda esse processo de frutificação. Então Jesus contou essa parábola. Certo homem tinha uma figueira na sua plantação de uvas. Eu vou repetir. Certo homem tinha uma figueira na sua plantação de uvas. Tem algo errado, né? Então a gente observa aqui que tinha uma figueira numa plantação de uvas. E quando foi procurar figos, não encontrou nenhum. Aí disse ao homem que tomava conta da plantação: olhe, já faz 3 anos seguidos que venho buscar figos nesta figueira e não encontro nenhum. Corte esta figueira. Por que deixá-la continuar tirando a força da terra sem produzir nada? Mas o empregado respondeu: patrão, deixe a figueira ficar mais este ano. Eu vou afofar a terra em volta dela e pôr bastante adubo. E se no ano que vem ela der figos, muito bem. Se não der, então mande cortá-la. Essa parábola nos ensina, e aqui eu aprendo, que Jesus, Ele não desiste de mim e de você. E também aqui a gente aprende que se o dono da vinha colocou uma figueira no meio da vinha, é porque ele tem um propósito, é porque ele tem uma expectativa naquela figueira, que aquela figueira gere frutos. E que independente de se nós gerarmos frutos ou não, Jesus intercede por nós, para que a gente gere frutos. Aqui a palavra diz que Ele afofa a terra, que Ele aduba. Se eu e você ainda não demos frutos dignos de arrependimento, entenda nessa manhã que Jesus tem intercedido por mim e por você. Ele tem afofado a terra, Ele tem adubado a terra, para que a gente dê bons frutos. Amém? Precisamos produzir bons frutos. Mas que bons frutos são esses, né? No livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, a palavra de Deus diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 5, versículo 9: porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. A palavra de Deus também diz lá em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 11: cheios do fruto de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Esses são os bons frutos. Esses são os frutos dignos de arrependimento. Quando João Batista ele anunciava a chegada do reino de Deus, no livro de Mateus, no capítulo 3, no versículo 8, ele nos ensina que precisamos produzir frutos dignos de arrependimento.
nós viemos aqui nessa manhã para te dizer, meu irmão, minha irmã, que frutos dignos de arrependimento nada mais é que frutos sinceros e verdadeiros que glorificam e exaltam o nome do Senhor. Amém? Queria chamar o Ministério de Louvor, queria chamar também o pastor para que ele faça essa oração final por nós. E para finalizar, eu quero compartilhar mais um texto com os irmãos, que está lá no livro de Romanos, no capítulo 6, no versículo 22. É uma palavra muito linda, que finaliza então esse nosso processo, né? E nos ensina, né? A respeito do nosso fruto. Mas agora, tendo sido libertados do pecado e tendo vos tornado servos de Deus, algumas traduções falam escravos de Deus. Eu quero ser escravo de Deus, amém? Tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Eu quero dizer nessa manhã que essa palavra, ela é sim sobre frutificação, mas ela é também sobre salvação. Amém? Glória a Deus.